Oi, gente, aqui é a Jade e eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Blitz Soul Wrestling, né? Esse jogo maravilhoso pra gente que lançou aí esse ano. E vocês já estão mais do que velhos de saber, né? Quem tá acompanhando aí, que eu tô fazendo um guia de todos os personagens aqui do jogo que temos atualmente, né? Nesse início de jogo, nossa primeira atualizaçãozinha aí, né? E eu tô fazendo guia de todos os personagens. Já terminei do time do Ichigo Bankai, que foi o personagem limitado, o primeiro SSR do banner. E, inclusive é esse personagem aqui, e eu peguei ele também, né? E já fiz o guia do time do Toshiro também, que lançou aqui na segunda parte da nossa atualização. Também fiz guias aí dos eventos que chegaram. Chegou um evento hoje, inclusive. Eu já fiz o guia, já soltei aí no canal. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse evento e outros, é só dar uma olhadinha no canal, porque eu vou sempre tentar fazer o mais rápido possível assim que chegar um evento novo pra gente aqui no jogo, tá? Já que a gente precisa tanto de recurso, não só para upar os nossos personagens, mas também para pegar os nossos personagens no banner, né? Mas enfim, o vídeo não é sobre isso, é sobre o guia. Agora a gente vai começar mais um time aqui, né? Agora nós vamos para o time de Strike, já foi Slash e Spirit. Agora nós vamos para o time de Yoruichi, né? A personagem DPS do mochileiro aí, né? Que é o nosso banner padrão aqui. Se vocês não sabem, é esse aqui, o banner permanente. É o mochileiro. E ele tem os personagens 5 estrelas gratuitos, né? Assim como foi o Byakuya e o Urahara, que eu já trouxe aí vídeo pra vocês no canal, tá bom? Então, como eu disse, vamos começar pela Yoruichi, que é a DPS desse time Strike. Obviamente tem uma versão 4 estrelas, não da Yoruichi, mas um personagem Strike, que é o Chad. Mas eu não tenho muito lugar de fala para falar do Chad, porque eu não usei ele nenhuma vez na minha conta. Mas eu também vou trazer um guia dele assim que possível, tá bom? Mas o foco hoje é essa rainha aqui, uma das personagens mais bonitas, tá, desse jogo, na minha opinião. Ela é uma personagem full assault, ou seja, é uma DPS igual o Ichigo Bankai, o Toshiro e os outros, né, como o Ikako e Ururu. Então ela é uma personagem focada em causar dano e ficar em campo a maior parte do tempo possível. O mais importante que eu digo pra vocês, que eu falo sempre em todos os guias que eu faço aqui de Blitz Soul Wrestling, é pra vocês uparem o personagem de vocês o máximo possível, o máximo que você conseguir, porque a maior fonte de dano desse jogo atualmente vem do nosso nível. A dificuldade que a gente passa é por conta do nosso nível ser muito abaixo dos inimigos, e quando a gente tá com o nível equiparado ou até superior, ou um pouquinho inferior, a gente já consegue passar os desafios como o trial, por exemplo. Como eu já mostrei em vídeos anteriores, pelo que eu me lembro para vocês, que eu já passei a maior parte do trial, mesmo não tendo builds muito boas e perfeitas. As minhas builds das minhas personagens são razoáveis, até porque eu não tenho farmado artefato, que também é um vídeo que eu vou fazer falando sobre, né? Se eu já não fiz, aliás. Então, fica ligado aí no canal que tem conteúdo sobre muito dessas coisas, sobre como você conseguir upar direitinho sem atrapalhar o seu processo no jogo. Mas enfim, já enrolei demais nesse vídeo. Vamos começar sempre vendo o guia básico que o próprio jogo disponibiliza pra gente aqui, né? Então, a primeira coisa que você tem que upar da Yoruichi é a passiva, como todos os personagens, né? Que acaba liberando habilidades específicas para eles, né? Não habilidades, mas buffs que ajudam as habilidades dos personagens. Isso faz você causar mais dano, causar mais buffs, debuffs, entre outras coisas, tá bom? A segunda prioridade é o ataque básico, depois a ultimate, a técnica e o counter. Eu recomendo você upar tudo, tudo, tudo que é possível nessa personagem, porque como ela é uma causadora de dano, toda a fonte de dano dela é usável, tá? E é desejável que esteja no máximo de nível possível que você conseguir deixar aí na sua conta, tá? Claro, priorizando a passiva, o ataque básico e seguindo essa ordem depois, tá bom? O time dela básico aqui recomendado é o time dela, a Yoruichi, o Ryu e a Nemo, né, que é uma suporte strike. Eu já não usaria essa daqui se eu estivesse iniciando no jogo, né? Esse time aqui é mais pra quem tá iniciando e pegou a Yoruichi e não tem mais nada. Mas no lugar do Ryu eu usaria a Rukia, né?
que muita gente tem aí, graças ao pacote de R$ 5 que a gente conseguiu comprar, e veio a Hulk inteira, né? Veio a Core Stamp dela e a Stamp assinatura dela de arma. Então ela é uma personagem maravilhosa, na minha opinião, 1000 vezes melhor do que o Ryu. Eu não gosto da gameplay do Ryu, mas ele não é um personagem ruim. Já a Nemo, eu acho ela uma personagem horrível, uma das piores personagens desse jogo, gente. Por mais que ela seja linda, ela é uma personagem incrível na lore, mas na gameplay ela deixa muito a desejar. E eu vou falar isso especificamente quando eu trouxer o guia dela, que muita gente, por mais que ela seja ruim, muita gente gosta dela e gosta de usar ela no time da Yoruichi, já que é o único time que ela pode entrar, né, no time da Yoruichi e do Chad. Mas o Chad realmente, gente, eu não vejo ninguém usando. Principalmente que a maioria das pessoas já possui a Yoruichi, tá bom? Já que o jogo é muito generoso nos tiros de banner do mochileiro. Então, o segundo time aqui, que é o time avançado dela, né? Muita gente diz que é o time premium, mas eu não considero um time premium, já que é um time de personagem de mochileiro e 4 estrelas aqui no caso, né? Mas, enfim, se você considerar, esse é o time premium dela. Yoruichi, Cachorro e a Nemo. Então, a Yoruichi, ela é a DPS desse time. O Sajin é o tático, né? Muita gente critica muito o Sajin. Já vi muita gente tacando pau no cachorro. Mas ele é um personagem maravilhoso, na minha opinião. E ele é um personagem que talvez demore aí para ser substituído no time de Strike, tá? A Nemo, a primeira coisa que aparecer 5 estrelas aí, acho melhor vocês pegarem, ou até um suporte 4 estrelas melhor que lançado que ela, vocês podem usar. Mas como opção, já que eu tô criticando tanto essa Nemo, coitada, você pode colocar até Yatiro no lugar dela, que na minha opinião é melhor e mais versátil, já que a Yatiro com a stamp dela e com as constelações ela consegue bufar dano crítico e taxa crítica. Constelação que eu digo é as boundaries dela, então é bem melhor, já que as boundaries da Nemo literalmente não fazem nada com porcaria nenhuma, só buffam o próprio dano da Nemo e nada mais, tá bom? Então, e o dano da Nemo não é grande coisa, já que ela é uma suporte. E 4 estrelas ainda. A arma da Yoruichi, a stamp de arma dela principal, é a arma assinatura, como de todos os personagens. E a segunda é aquela arminha que quando você bate com um personagem do elemento, que é essa arma específica, no caso da Yoruichi a Strike, ela vai ganhar a base ataque por usar essa arma. É permanente, gente. É só bater que ela vai estacar. Mas sempre que possível, usem a estampa assinatura de arma da Yoruichi. Porque essa estampa aqui de bônus de ataque eu acho péssima em comparação a 5 estrelas do próprio personagem, tá bom? E a mesma coisa serve pra Core Stamp dela. Que a Core Stamp dela é maravilhosa, gente. É perfeita. Então, se você tiver, não tem por que não usar nela, tá? A não ser que você prefira usar uma genérica que é tão boa quanto ela, tá? Em- depende. Depende muito, na verdade. Ela pode ser muito boa, é uma Core Stamp genérica muito boa, mas não sei se no caso da Yoruichi consegue ser melhor do que a dela, mas se você não tiver nada, essa já vai ser perfeita. E também tem essa 4 estrelas que eu não usaria na Yoruichi. Eu vou mostrar quando eu estiver mostrando as core stamps lá pra vocês. Mas eu não usaria essa daqui na Yoruichi. E o artefato dela, né? O stamp set dela, né? É o da própria Yoruichi mesmo, tá? Que aumenta o dano da ultimate da boneca, aumenta o strike damage e depois disso, além disso, né, na verdade, todo ataque básico que ela usar aumenta o dano do especial ataque dela em 5% por 10 segundos, se estacando até 5 vezes. Basicamente você vai ter isso aqui permanentemente, tá? Então é um set maravilhoso e foi feito exclusivamente para boneca, né? Não é à toa que tem ela na imagem do set. A arma, a assinatura que eu tô usando aqui é a própria arma da Yoruichi. Ela é uma arma maravilhosa, gente. Não tenho o que reclamar, além de, claro, né, essa arte aqui. Essa arte perfeita, gente. Ela tá muito linda nessa arte, pra mim. Ai, gente, a Yoruichi é muito linda, eu adoro ela. Ela é muito icônica no anime pra mim, então eu simplesmente adoro muito. Acho muito perfeito as plantinhas caindo, o cabelo dela mexendo, os raios. É linda.
Enfim, depois de usar Ultimate ou Counter-Ataque, o Counter-Ataque passa a ser usado manualmente. Como assim? Igual a Stamp e a assinatura do Ichigo, né? Quando o Ichigo ele usa Ultimate, ele pode usar o contra-ataque como se fosse uma habilidade, como se fosse um Q ou a própria Ultimate, entenderam? Então ela vai conseguir usar esse Counter-Ataque sem o inimigo precisar te atacar e vai causar dano. E além disso, ela vai fixar instantaneamente a pressão espiritual dela no máximo quando ela usar essa ultimate, tá? E o que que isso significa? A Yoruichi, ela tem um ataque especial, que é esse ataque especial aqui, olha. O Hakuda Blitz. Sempre que ela tiver a pressão espiritual no máximo, ela vai liberar esse ataque, que é só você pressionar o botão de ataque básico, que ela vai pular vai ficar no ar e depois vai mergulhar no inimigo, causando bastante dano. É uma das maiores fontes de dano da Yoruichi, se não a maior fonte de dano, né? Além que, até porque conta como ataque básico, e ataque básico é uma das maiores fontes de dano da Yoruichi, né? A maior, na verdade. Então, já sabem o porquê que é importante upar o ataque básico, né? Mas o cone dela não faz só isso, gente. Toda vez que ela ganha stacks de raio, a Yoruichi ganha 5% de taxa crítica, acumulando até 20%, gente. Fazendo com que facilite bastante na hora de você buildar a boneca, já que você já vai ter 20% de taxa crítica, necessitando apenas de 80% para buildar e não 100 mais. Então é uma personagem maravilhosa na hora de buildar, tá? Principalmente se você tiver essa arma dela que facilita bastante. E além disso, tem mais coisa, ela aumenta o dano do ataque especial, né? Aquele ataque carregado dela, que é o do ataque básico, Hakuda Blitz em 20%, tá bom? Bom, se você não tiver essa arma, você terá que usar essa daqui, que é a genérica de aumentar o dano strike da personagem. Aumentar o dano strike não, aumentar o base ataque, né, da personagem, caso você cause dano strike. Então, é uma arma que no Refino 5, ela consegue ser decente, sabe? Ela dá 30%, mas nos refinos mais baixos, olha, 15%, eu não acho que seja tão relevante assim. Mas você usa se você não tiver mais nada pra usar, afinal de contas, você não vai deixar a personagem sem arma nenhuma, né? Vamos passar para as skills dela agora, né? As skills dela são bem tranquilas, gente. Eu vou explicar assim, de uma forma bem básica. A técnica dela, ela vai pular e depois vai descer o chute em cima do inimigo, mas eu vou mostrar melhor na Ultimate, na partida, quando eu for mostrar no treino. O counter, ela vai dar vários hits, né, em sequência no inimigo. E a Yoruichi, ela, na minha opinião, por causa das habilidades dela, ela é uma das melhores personagens desse jogo, batendo muito de frente ali com o Ichigo Bankai e com o Toshiro. Muita gente talvez não concorde com isso, mas ela tem uma mecânica muito específica que, tipo assim, a Yoruichi tem abundância demais dessa mecânica e eu vou mostrar pra vocês quando estiver lá no modo treino, tá? A ultimate dela, ela é um nuke, tá? A ultimate dela é um nuke, é o Shunko. Ela vai lançar uma jatada de raio pra frente. E esse raio que ela jogar pra frente vai causar muito dano no inimigo, né? E ela vai entrar no estado de Shunko, aprimorando, né, o seu dano. A passiva dela, depois da Yoruichi usar um dodge, né, ou ataque básico, ou um dodge attack, ela ou Hakuda Stopping Strike, que é o chute que ela dá depois dela usar a técnica dela, né? Ela vai ganhar um stack de Lightning, que é raio, né? Ela vai ganhar um stack de raio, de trovão. E ela estaca até 4 vezes. Cada stack aumenta o dano da Yoruichi, gente. No meu caso aqui tá 7% e vai até 8%, até, se eu não me engano. A segunda passiva dela, toda vez que a Yoruichi dá um dodge perfeito, aumenta o dano do próximo especial ataque, Hakuda Blitz. Aquele ataque que quando aquele ataque que o cone dela, a arma dela, a assinatura, bufa, né? Aqui bufa mais ainda, ou seja, 120%, caso esteja no último nível aqui. Aqui a terceira é uma das que eu acho bem
ok, né? Isso aqui com aquela arma com as estrelas talvez fique muito ataque, a personagem acaba ficando com muito ataque. E toda vez que ela estiver na forma de Shunko, a Yoruichi ganha 17 até 20% de ataque, de extra ataque, né? De aumento de ataque. Então é um buffzinho de ataque aí pra personagem, nada demais, mas ajuda. Então, acendam tudo isso, gente. Chupem bem os talentos da sua personagem pra ela causar dano direitinho, tá bom? As boundaries, como vocês podem ver aqui, eu tenho duas. Então, na hora do teste, eu vou explicar que vai ter uma stack que vai estacar até o 8 do Lightning, mas a de vocês, se a sua tiver B0, ela vai estacar apenas até o 4, tá, gente? Não vai passar disso. A minha passa por conta da B2 que eu tenho aqui, tá bom? A B1, ela quando ela desvia de um ataque inimigo, ela ganha 20% de pressão espiritual, que ajuda muito, porque, gente, ela vira uma máquina de carregar pressão espiritual com essa habilidade aqui. Mas não é necessário, porque ela já tem uma pressão espiritual baixa, né? Então ela carrega bem fácil, usando só as habilidades dela e batendo mesmo. Mas ajuda bastante, é uma coisa que melhora a personagem. A B2, como eu já disse, aumenta aquele buff, né, que ela vai ganhar. Ela vai ganhar mais buff de dano proveniente daquela passiva dela, que ganha 8%, se não me engano, né, de bônus de dano. Então vai estacar 8 vezes ao invés de 4, tá? Então a B2 melhora bastante a personagem, na minha opinião. Já a 4 aumenta o dano da técnica dela em 100%. E a 6, toda vez que a Yoruichi tiver um dodge perfeito, aumenta o dano crítico dela até 90%, né? Porque estaca 3 vezes. Então, essas são, né, as boundaries da Yoruichi. Agora vamos falar das estampas dela. A stamp de 7 dela, como eu disse, é a da própria Yoruichi. E como sempre, gente, todo vídeo de DPS, se você já viu o vídeo de DPS aqui, pelo menos todos os DPS que nós temos atualmente no jogo são buildados iguais, né? Sempre bônus de dano aqui, né? Elemental. Ou ataque, caso você não tenha um bônus de dano elemental legal, como é o meu caso aqui. Chance crítica e dano crítico aqui. E recarga de ultimate ou ataque. No meu caso aqui, eu opto por usar ataque. Porque a Yoruichi, ela ulta toda hora, gente. Ela tem 100% de ult. A Yoruichi é uma personagem muito tranquila pra ultar, então ataque cai muito melhor pra ela do que você botar recarga de ultimate. Se você botar recarga, você vai ter ultimate e não vai conseguir nem usar porque vai estar em cooldown ainda. E de substatus, padrão de DPS, dano crítico, taxa crítica, ataque e recarga de ultimate. Na core stamp da personagem, você vai poder colocar a assinatura dela mesma, né? Mas tem duas opções, três opções na verdade, que podem ser relevantes para personagem. Mas a principal e a melhor que você pode usar é a da própria personagem, tá? Que aumenta a duração do Shunko, que é a passiva da ultimate dela, em 5%. E aumenta a pressão espiritual, né? Aumenta a recarga da pressão espiritual da personagem em 40%. Ou seja, ela vai recarregar, gente, muito rápido a pressão espiritual dela. Muito rápido mesmo. E além disso, aumenta o dano da ultimate em mais 80%. E só um detalhe, que quando ela entra nesse estado de Shunko, né? Que é o estado da ultimate dela, ela dura 10 segundos, tá? E durante a duração, o ataque da Yoruichi aumenta em 18, até 18% aqui no próximo nível, né? No caso tá 17. Deve chegar até 20%, né? Combando com a passiva dela, que dá 20, fica 40. E a pressão espiritual a recarga da pressão espiritual da personagem aumenta em mais 60%. Então, gente, a personagem vai ter pressão espiritual. E sempre que ela usar o especial ataque, ela. Quer dizer, ela usa instantaneamente o ataque especial sem consumir a pressão espiritual dela, tá bom? Ela pode usar uma vez esse ataque carregado sem consumir a pressão espiritual da personagem. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui no treino para mim estar mostrando isso na prática para vocês, a personagem. Eu não uso esse time com a Nemo, eu tô botando ela aqui porque eu vou fazer um guia da Nemo também, né, para vocês que querem usar a personagem. Porque por mais que eu ache ela ruim, ela é utilizável sim, mas eu acho que vale muito mais a pena se você tiver um Urahara colocar aqui ou uma Yatiro, tá bom? Eu acho, na minha opinião, que vale muito mais a pena do que você usar a Nemo. Mas vai de cada um. Bom, vamos começar aqui com o combo de ataque básico da personagem, tá?
Então, o combo de ataque básico dela, gente, é uma das coisas mais bonitas que tem nesse jogo, a animação, tá? Eu vou dar aqui todos os golpes e vou parar assim que terminar a sequência de golpes dela, tá bom? Bom, esse é o último golpe dela e essa é a sequência de golpes que a nossa querida Yoruichi tem aqui no jogo. Então, se vocês repararem ali embaixo, vocês viram que essa barrinha cresceu, né? Ela estava zerada e ela cresceu pela metade. Essa barrinha é a pressão espiritual dela, aquilo que a gente tanto falou que carrega o ataque especial da personagem. Então vamos carregar aqui com ataque básico mesmo, tá? Pronto. Carregamos duas sequências de ataque básico, foram suficientes para recarregar a pressão espiritual da personagem completamente. E se eu apertar o botão carregado, ela vai dar aquele golpe Hakuda Blitz e vai consumir a pressão espiritual. Fica de olho. Bom, esse é o ataque da pressão espiritual. Vocês viram que zerou completamente? E tá vendo esse bônus de dano aqui? Isso daqui é o bônus do Lightning, né? Aquele bônus que a gente ganha e vai aumentando o bônus de dano strike da Yoruichi. E esse bônus de dano é muito importante pra ela. E você, se jogar direitinho, você consegue manter ele permanentemente. Porque você estaca ele, preste atenção, você estaca ele no Q, no ataque depois do Q, e você estaca ele também sempre que você tiver a sua pressão espiritual no máximo e usar o Hakuda Blitz. E você perceber, o Q dela sempre recarrega antes de acabar. A técnica dela sempre recarrega antes de acabar os stacks. Então você consegue manter esse buff dela permanentemente, sem perder nenhum stack sequer. E lembrando que vocês que têm ela B0 só consegue até 4 stacks e não 8, igual a minha está conseguindo ali, tá bom? Agora vamos mostrar a ultimate dela e em seguida eu já vou usar o counter. E vocês vão reparar que na roupa da Yoruichi ela vai sumir com esse casaco amarelo e ela vai entrar no estado de Shunko, onde ela vai ganhar mais dano e ela vai recarregar a pressão espiritual completamente e vai poder usar um ataque imersivo sem gastar essa pressão espiritual, podendo usar duas seguidas, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou usar o counter. Recarregou ali a minha barra de energia espiritual. Usei uma, usei duas. Por que usei duas? Porque ela tem uma de graça depois de utilizar a ultimate dela. Agora eu vou resetar aqui pra vocês. Esse foi o kit da Yoruichi, gente. Só que eu vou mostrar pra vocês uma coisa interessante aqui, tá bom? Vou mostrar uma coisa interessante. Fiquem de olho no tempo. O porquê que eu acho essa boneca tão quebrada, gente? Por que que torna a Yoruichi tão forte? Sem contar que olha como a ult dela já tá carregada, né? Preste atenção no tempo. Eu vou ultar 44 segundos. Vou usar o counter 44 segundos. Vou usar os ataques carregados dela 44 segundos. Gente, essa personagem simplesmente ela consegue jogar a maior parte do tempo sem contar o seu tempo da partida. A maior parte das habilidades dela, né? E eu carregaria isso aqui muito mais fácil se o Ikako estivesse se movimentando. Eu causaria muito dano no Ikako, mas o meu tempo não é consumido. Eu continuo o mesmo tempo que eu tava antes, ó. Enquanto eu estiver usando essas habilidades específicas da Yoruichi, eu vou sempre ter segundos extras. Então isso pra mim, gente, torna essa personagem uma das personagens mais únicas do jogo, tá? E isso é muito forte. Você pode pensar que não, mas isso faz uma diferença absurda a personagem ter tempo extra durante a batalha. O tempo que você tá com ela, praticamente, não é contado. Você não perde o tempo batendo nos inimigos. Igual, por exemplo, o Ichigo Bankai, em todos os hits que ele tá dando, né, da aprimorada dele. Imagina se ele não contasse o tempo. Pois é, imagina o quão quebrado fosse. Agora, a Yoruichi, simplesmente, ela não conta o tempo. Ela para o tempo enquanto ela tá jogando. Durante a maior parte do tempo. Principalmente quando você tem a B1 dela, que você consegue ter com mais frequência ainda a Hakuda Blitz, né, que é o ataque especial dela. Isso melhora ainda mais.
Então, gente, esse foi o guia da personagem. Diz aí o que vocês acharam da personagem. Se vocês gostam de jogar com a Yoruichi, né? E deixem aí nos comentários também o que vocês acharam do vídeo. Se eu expliquei bem direitinho, se faltou alguma coisa, se vocês ficaram com dúvidas, podem deixar aí nos comentários que eu vou ler, tá? E isso ajuda muito a mandar o vídeo para mais pessoas, já que o canal tá começando, tá? Se inscreve aí, deixa o like se você puder. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Eu espero realmente ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.